Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos juntos e hoje, nesta quarta-feira, para termos esse tempo precioso de devocional. Antes de entrar propriamente dito no tema, eu quero convidar você a entrar no nosso canal do YouTube, se você ainda não fez, se inscrever lá no nosso canal. Se você está assistindo pelo Facebook, você pode aí compartilhar, clicar no compartilhar e vai nos ajudar a alcançar muitas outras pessoas com a propalação do Evangelho do Reino. E também você pode escanear aí no seu lado esquerdo do seu vídeo, nós temos um QR Code que vai direcionar você para todas as nossas mídias sociais e poderá interagir com a igreja. Então faça isso e certamente você vai nos ajudar nessa proclamação do Evangelho, do Reino, a tantas outras pessoas, os seus amigos aí da sua página do Facebook e também lá do nosso canal, tá ok? O tema para a nossa noite é os efeitos do amor de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 João, carta do apóstolo João, sua primeira carta, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco se manifestou no fato de ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto é o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus quem nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e esse amor é em nós aperfeiçoado. Meus irmãos, não existe nada, absolutamente nada comparável ao amor de Deus. Sim, esse amor é avassalador, incontível, incomparável, imparcial, é impalavrável. Nós não podemos com palavras dimensionar o amor de Deus para conosco. Esse amor, inclusive, levou Deus à loucura da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25, o apóstolo Paulo vai dizer isso. E essa loucura foi emitida em favor de mim e de você, em favor de nós, aqueles a quem Ele ama. Essa foi a maior expressão de todos os tempos, a maior expressão de amor. E a razão pela qual eu posso asseverar isso é porque eu sei quem eu era antes de Cristo e posso garantir, eu era alguém muito mal mesmo. E ainda assim, o amor de Deus cobriu toda a vileza do meu pecado e me atraiu a Ele. Assim como também foi com você. Ele encontrou você enquanto você ainda era um pecador, era uma pecadora e era passível do inferno. Mas pelo amor descomunal, pelo amor eterno, Ele te atraiu em graça. Mas o apóstolo João aqui nessa carta, ele escreve com um propósito quádruplo. Primeira coisa que o apóstolo João quer colocar para nós em pauta é que ele quer que nós nos alegremos e tenhamos a nossa alegria completa no Senhor. Primeiro capítulo, no versículo 4, ele diz o seguinte: escrevi estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Segundo, ele escreve para que nós não pequemos. O segundo capítulo, o primeiro versículo diz o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Terceiro, para que possamos saber que temos vida eterna nele. Lá no capítulo 5, versículo 13, ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de que saibam que vocês têm a vida eterna. Sim, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E também ele escreve para que nós nos amemos uns aos outros. Aí no capítulo 4, versículo 11, inclusive parte do texto que lemos, ele diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. De fato, esse último tomo do capítulo 4, versículo 11 que acabei de ler, é a expressão máxima dessa carta, porque a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta, ela é encharcada de amor. Poderia ser chamada o livro do amor. A palavra amor é mencionada pelo menos 46 vezes nessa carta, que tem apenas 135 versículos. É curioso, porque a cada 3 versículos, melhor dizendo, a palavra amor aparece. Olha quanto o amor está encharcando esse ambiente da primeira carta do apóstolo João às igrejas ali na circunvizinhança. Olha que coisa profunda. A carta foi escrita também para combater uma heresia que existia ali chamada gnosticismo.
gnosticismo. Aliás, a própria palavra gnosticismo significa conhecimento. E eles acreditavam que o conhecimento era o poder. Então eles criam que tinham um conhecimento especial a respeito de Deus, dos seus caminhos, e isso dava a ele, oferia a eles uma postura, um status diferenciado. Então o apóstolo João escreve essa carta para colocá-los no seu lugar, no lugar devido, e ao mesmo tempo ele escreve a carta de maneira que leve os seus leitores a uma dimensão do amor e do amor de Deus por nós. E é sobre esse amor, exatamente esse amor, que eu quero frisar e tocar nesse assunto com você nessa noite. E a primeira coisa que nós podemos depreender está do versículo 7 ao versículo 11, que é o amor descrito de Deus, a grandeza do amor de Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que um amor incognoscível, isto é, nós não conseguimos entender o porquê Ele nos amou, mas nós experimentamos esse amor. Por exemplo, eu não sei o porquê Ele me amou, eu não tinha nenhum mérito, mas eu já experimentei esse amor e nada e ninguém pode me separar deste grande amor do Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Por isso, nós não conseguimos compreender com a nossa mente racional, mas também é um amor interminável, sim, é um amor eterno. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: eu te amei com amor eterno eu te atraí. Esse amor também é um amor altruísta, incondicional. Ele nada pede, absolutamente nada pede em troca. É o que vai dizer 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós só temos a capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. É exatamente o que o apóstolo João está querendo inocular na cabeça e também no coração daquela igreja. Sim, meus irmãos, também é um amor imerecido. Ele não pode ser ganho por méritos. Não é possível oferecer uma gorjeta para o garçom celestial para nos favorecer. Não! Para Deus não existe o do te des, que é aquela expressão latina que significa dando para receber. Não. O seu amor é baseado em sua graça e somente na graça. É exatamente aquilo que leva à salvação de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, é um amor gracioso, que não espera o mérito do objeto amado. E trata-se também de um amor sobrenatural, sacrificador e satisfatório. É esse o amor que nós estamos acabando de ler aqui em 1 João. Mas esse amor, ele foi demonstrado de maneira gráfica lá no Calvário. Capítulo 4, versículo 10 que lemos, diz o seguinte: nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, o que o apóstolo João está dizendo é que o amor de Deus não consiste no meu amor para Ele no primeiro momento, mas nele tendo amado a mim a priori, para que a posteriori eu pudesse manifestar esse amor que foi inoculado em mim. Amados, o amor de Deus nunca poderá ser totalmente compreendido por nós, mas pode ser visto. E como eu disse, a imagem mais gráfica deste amor é a cruz de Cristo. Ali ele demonstrou o seu amor integral por cada um de nós. Lá naquela cruz, sim, ele se colocou na brecha, ele se colocou em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Meus irmãos, Cristo foi àquela cruz e se entregou para que a justiça de Deus fosse mitigada ou paga e eu e você pudéssemos ter a salvação. Sim, Ele nos salvou do inferno. A sua morte na cruz, o seu precioso sangue, abriu a porta da salvação para todo o pecador que vem até o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 vai dizer exatamente isso. E também Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizer: nele temos a redenção pelo sangue de Cristo, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Meus amados irmãos, o sangue de Cristo nos limpa e nos lava de todo o pecado. Aí reside o total amor de Deus por mim
e por você. Finalmente, esse amor deve ser visto na vida do cristão, de todo o cristão. O versículo 11 e o versículo 12 vai dizer: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito ou aperfeiçoado o seu amor. É esse amor, sim, esse amor só será visto em nós se tivermos encharcados por ele. Aliás, a Bíblia nos encoraja a não dever nada a ninguém, exceto o amor. Observe que o texto bíblico está nos dizendo aqui que houveram homens de todas as naturezas. Ali o apóstolo João está falando naturalmente da natureza do amor de Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar diversos homens que nas páginas da Bíblia expressaram esse amor maiúsculo de Deus. Por exemplo, o amor perdoador de José do Egito. Capítulo 45, do versículo 1 ao 8 de Gênesis, vai mostrar esse amor perdoador. Ele foi expoliado dos seus direitos, foi caluniado, vendido como escravo, arrancado da casa dos seus pais, falsamente acusado, colocado na prisão, onde ficou muitos anos esperando, tudo por causa da inveja e dos ciúmes dos seus irmãos. Ainda assim, ele perdoou seus irmãos e todos aqueles que de alguma forma haviam lhe prejudicado. Qual é o problema desse jovem, diria você? Nenhum. Ele apenas encarnou a graça do amor de Deus. Por que não olhar, por exemplo, para o exemplo do amor redentor de Oséias, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Ele era casado com uma mulher chamada Gomer. Era uma prostituta que trocava o seu marido por outros homens deliberadamente. Assim, somos quando trocamos o nosso Deus por outros deuses e ainda atribuímos a eles os benfazejos que Deus tem feito em nossa direção todos os dias. Mas ainda assim, Oséias amou a Gomer e foi o seu redentor. Assim o amor de Deus para comigo e com você. Podemos olhar, por exemplo, para o amor compassivo de Jesus. Lembre-se de Pedro quando o negou, mentiu sobre ele e até praguejou. Mas Jesus disse: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E também encorajou para que ele, Pedro, apacentasse as suas ovelhas. Está contido em João capítulo 21, versículo 18. Finalmente, quando o amor de Deus está presente na vida de uma pessoa, na vida de um crente, é sempre visível, pelo menos em 5 dimensões. A primeira delas é que essa pessoa amará ao Senhor profundamente, amará a Jesus profundamente. Jesus ocupará o primeiro lugar na sua vida, como diz Mateus capítulo 6, versículo 36. Também, 33 melhor dizendo. Também, como disse Pedro, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Só Jesus será o seu maior amor. Mas também ele amará profundamente as Escrituras Sagradas. Diz lá em Salmo 119, versículo 97, ó, como eu amo a tua lei, nela medito dia e noite. Sim, aquele que é lavado e redimido e foi afetado pelo amor de Deus, amará a palavra dele completamente. Mas ele também amará a igreja do Senhor Jesus, está em comunhão com essa igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Aliás, o rei Davi mostra esse arrombo de graça, de alegria, quando ele é convidado a ir à casa do Senhor, no Salmo 122, primeiro versículo, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas também essa pessoa afetada pelo amor amará os irmãos profundamente. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz: se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. De fato, quando amamos uns aos outros, o mundo vê o nosso testemunho. Sim, que somos verdadeiramente filhos de Deus. Finalmente, ele amará os pecadores. Deus espera que o amor de Cristo flua em nós e frua através de nós em relação àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Esse amor deve nos estimular a realizar a missão de Deus aqui na terra. A Missio Dei, levar o amor de Deus por onde nós passarmos. Essa missão é a missão de propalar a mensagem do Evangelho por toda parte, a começar na minha casa e até o confim ou os confins da terra. Eu quero concluir dizendo o seguinte: devemos louvar ao Senhor hoje por esse amor avassalador
que tocou o meu coração, que tocou o seu coração. Agradecer a Ele por ter amado a mim e a você, mesmo sem merecermos. Sim, Ele nos amou sem olhar para os nossos méritos, mas o seu amor chegou até nós e foi expresso lá naquela cruz de maneira avassaladora. E Ele espera que nós amemos o nosso próximo, assim como Ele nos amou. Vivamos desta maneira, irmãos, e nós literalmente estaremos fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Pratique isso e viva melhor. O nosso motivo de oração para essa noite, estamos no 6º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família, e o nosso motivo de oração é: oremos para que Deus coloque circunstâncias na vida de nossos familiares que se aproximem do Pai, para que Deus, de fato, faça essa obra na nossa família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, para a honra e a glória dele.